Bom dia, caro aluno. Bem-vindo a mais uma aula de linguagem de programação 1. É. É porque agora está sendo gravado, então a gente finge que começa agora. Igual quando a pessoa vai na casa de um, sei lá, o cara vai ganhar uma reforma na casa, aí você entra na casa, aí você bate na porta da casa do cara, a pessoa, nossa, que surpresa, só que a câmera estava dentro da casa já. Tipo, a câmera, a porta estava por dentro e, nossa, eu não imaginava. Tipo isso. Bom, nós combinamos semana passada de fazer aqui o nosso trabalho final de recuperação, né, que alguns de vocês tiverem que fazer, alguns fizeram por curiosidade, muito legal isso, que é criar uma ficha de RPG de um personagem. Talvez nem todo mundo saiba o que é RPG, tá? Não precisa saber o que é RPG, não precisa gostar de RPG, não precisa nada disso, tá? É só um exemplo. Igual a gente vai fazer joguinhos de baralho, por exemplo. Só que tem gente que não gosta de baralho, não tem problema, mas é só um exemplo. Quer dizer que você tem que jogar baralho. O que é RPG? RPG é um jogo onde você interpreta personagens, né? Você tem lá um mestre, uma pessoa que vai guiar uma aventura, uma história, e aí você vai ter o seu personagem. E aí ele vai explicando o que que... Ah, você encontrou um inimigo assim, o que que você faz? Você encontrou um caminho que tem esses obstáculos, como você vai desviar desses obstáculos? E aí você conta com suas habilidades do seu personagem, que você vai definir quando você cria o personagem. Você vai definir, depende do sistema, mas basicamente você vai dizer o quão inteligente é seu personagem, o quão forte, o quão ágil, enfim. E você conta um pouquinho com a sorte também. Você joga dados, né, para definir a qualidade das suas ações. Então, se você é muito inteligente, você tem um bônus de 5 pontos. Então, você vai jogar um dado para ver se você consegue decifrar um código. Se você, aí o mestre vai decidir. Olha, 10 pontos é o mínimo para você decifrar esse código. Se você tirar 8, você não conseguiria decifrar o código. Mas se você tiver mais 5 de habilidade, você somaria e você tem 13. Então 13 é o suficiente para decifrar o código. Então é um jogo de interpretação, é muito divertido para quem sabe jogar, para quem gosta. Então aqui a gente vai simular a criação desse personagem, tá? A criação de uma ficha dele. Eu vou usar o PyCharm, tá? Mas dá pra você fazer no Rapid numa boa, só que aquela última aula eu perdi um tempo, né? Com o arquivo, então eu não vou me arriscar hoje, eu vou usar o PyCharm mesmo. Bom, temos aqui o nosso enunciado, tá? Não sei se tá todo mundo conseguindo ler, mas eu vou lendo também com vocês, tá bom? Vamos ler primeiro. Lembra que eu falei pra vocês na última aula que o ideal é você dar uma lida completa no enunciado para você ter uma visão geral do que você precisa, né? Então vamos lá. Faça um programa para criar um personagem de RPG com as seguintes características. O programa, tá? Peça ao usuário o nome do personagem. Beleza. Pergunte qual a raça deste personagem, dentre as possíveis: humano, anão e elfo. Então, ele só pode ser humano, anão e elfo nesse exemplo, tá? Ah, se eu quiser ser... esqueci o nome daquela raça que conversa. Druida. Aquele cara que conversa com animais. Ou se transforma em animais, dependendo. Pode? Não, aqui não pode. Se quiser, pode fazer quando você quiser, mas enfim. Então você vai ter que perguntar para o usuário qual dessas três raças o personagem dele vai ser. Bom, o usuário possui 20 pontos para distribuir entre as habilidades do seu personagem. Existem três habilidades que você poderá distribuir seus pontos: inteligência, agilidade e força. Então, você quando começa seu personagem, ele começa tudo zero. Ele até fala depois, ó. Inicialmente, todas as habilidades começam com 0 pontos, independente da raça escolhida. Então, é tipo quando um neném nasce, tá? Um neném nasce com 0 de força, com 0 de agilidade, coitado, não consegue nem virar para o lado, com 0 de inteligência, ele não raciocina ainda, né? Nada contra bebês, tá, gente? Eu não tô ofendendo bebê, não. É porque... Vamos só fazer uma analogia simples, tá bom? Então, só que com o tempo ele vai melhorando isso. A criança vai ficando inteligente, conforme ele vai aprendendo as coisas, vai fuçando essas coisas.
vai ficando ágil, né? Aprende a engatinhar, aprende a andar, aprende a correr, então vai ficando mais ágil. E vai ficando mais forte também, né? Os músculos vão enrijecendo, o corpo vai se transformando, ele vai ficando uma criança mais forte, né? E um adulto. E aí, conforme as suas atividades, a pessoa pode ficar mais inteligente, ela pode ficar mais forte, mais ágil, né? Se ele quiser ser um atleta, ele vai treinar bastante, vai ficar uma pessoa super ágil e assim por diante. Então, nosso personagem é assim, ele começa com 0 em tudo. Só que você tem 20 pontos para distribuir. Então, eu vou escolher como vai ser meu personagem. Eu quero que ele seja muito inteligente e pouco forte. Eu quero que ele seja bastante ágil, bastante inteligente e não precisa ser muito forte. Ele vai conseguir desviar dos ataques, por exemplo. Tá? Então você vai criar o seu personagem de acordo com a sua cabeça. Tá? Se você pensa um cara muito forte, o que vai acontecer? Você vai gastar 15 pontos de força. Vai sobrar pouco ponto para agilidade, vai sobrar pouco ponto para inteligência. Então, digamos que quando tiver que resolver um enigma, esse personagem não vai conseguir fazer muita coisa, né? Porque vai sobrar no máximo 5 pontos para ele. Quando ele tiver que desviar de um ataque, ele não vai conseguir, porque ele é tão fortão que ele é pouco ágil. É muito músculo, então ele não consegue nem se movimentar muito bem, né? Então, você tem que pensar nisso tudo quando você vai criar o seu personagem, tá? Beleza. Continuando a leitura. Depois de escolher a raça do personagem, pergunte ao usuário qual habilidade ele deseja configurar e depois quantos pontos ele deseja somar a esta habilidade. Lembre-se, somar. Se o personagem já possui 2 de força e você atribuir mais 5, agora ele vai ter 7. Tá bom? Então se o cara já tem 2, você coloca 5, não quer dizer que você vai tirar 2 e deixar 5. Você vai somar 5 ao 2 que já tem. Então vai ficar 7 no final. Tá? Então ele quer que você pergunte qual habilidade você quer configurar agora. Aí a pessoa vai falar inteligência. Quantos pontos você quer colocar em inteligência? 5. Beleza, vai pegar 5 e colocar lá. Tá bom? Aí vai sobrar pontos. Qual habilidade você quer configurar agora? Agilidade. Beleza. Quantos pontos? 3. Pega o 3 e coloca lá na agilidade, a quantidade que já tem. Tá bom? Continue perguntando até que todos os pontos tenham acabado. Certo? Então, se o cara ainda tem 5 pontos, pergunta. Se o cara tem 10, pergunta. Se o cara tem 1 ponto, pergunta. A hora que acabar os pontos, aí você para de perguntar, porque não tem mais. Né? Como distribuir pontos. Isso é importante. Tenha cuidado para não permitir que o usuário atribua mais pontos do que ele tem. Por exemplo, restam apenas 3 pontos e ele deseja atribuir 5 de inteligência. Nesse caso, o programa não deve permitir e avisar o usuário, perguntando novamente quantos pontos ele deseja atribuir. Então, se você tem 3 e você quer distribuir 5, não pode, o programa não pode deixar, tá? E ele vai te avisar, ele vai falar, olha, você só tem 3 pontos, tenta de novo, tá? Algo assim. Igual dinheiro, né? Você chega lá para comprar um negócio que custa 5 reais, você com 3 vai conseguir. A não ser que você peixe enche. Continuando aqui embaixo. As seguintes regras de habilidades devem ser respeitadas. Um elfo não pode ser mais forte do que ágil, porque né, na história, que é onde existem elfos, normalmente um elfo ele é bem ágil, né, e não é tão forte. Então seria irreal se você tivesse um elfo mais forte do que ágil, porque a principal característica do elfo é a agilidade. Uma das, né? Força não é a principal característica dele, então seria estranho um elfo muito bombadão e pouco ágil. Isso teoricamente não existiria. Então eu criei 3 regras aqui só para a gente ter mais conteúdo, tá bom? Então o elfo não pode ser mais forte do que ágil, um anão não pode ser mais inteligente do que forte, e um humano não pode ser mais forte do que inteligente. Tá? No final, mostre o nome do personagem, sua raça e quantos pontos cada habilidade possui. Por exemplo, isso aqui, ó. O nome do cara vai ser Eusev. Eusev é aquela... Acho que eu me liguei, é a marca lá de shampoo, né? Não sei por que eu escrevi Eusev, depois eu lembrei que pode ser um shampoo chama Eusev. Ele é elfo
Ele tem inteligência 6, agilidade 10 e força 4. Então, somando 6 mais 10 mais 4, você tem 20. E você repara que a regra está sendo respeitada. Ó. O elfo não pode ser mais forte do que ágil. Qual que é a força dele? 4. Qual que é a agilidade? 10. Então ele não é mais forte que ágil, ele é mais ágil que forte. Então tá tudo bem. Tá? E aqui embaixo tem um exemplo da execução. É assim que vai funcionar. Qual é o nome do seu personagem? Você responde, Eusébio. Qual a raça do seu personagem? Humano, elfo ou anão? Você responde, elfo. Restam 20 pontos. Qual habilidade deseja configurar? Aí você fala, inteligência. Quantos pontos deseja atribuir? 3. Restam 17 pontos. Por quê? Porque você tinha 20, tirou 3, ficou 17. Aí você faz a mesma coisa até acabar. Quando acabar, você vai mostrar a ficha do personagem. Beleza? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa. Faça um programa para criar o personagem de RPG, com seguintes características. Peça o nome do usuário. Vamos lá. Nome, input, abre aspas, qual o nome do seu personagem? Beleza. Vai perguntar o nome, vai guardar o nome, ok. Pergunte qual a raça desse personagem. Vamos lá. Raça, lembrando que eu escrevi raca, não usem cedilha, tá bom? Não usem cedilha, acento, essas coisas. Então, se é raça, escreve raca. Input. Qual a raça deste personagem? Eu vou botar entre aspas, entre parênteses aqui, as opções, só para a pessoa que está mexendo saber quais são as possíveis, tá? Humano, anão e elfo. Então o cara pode escolher somente uma dessas três. O usuário possui 20 pontos para distribuir. Pontos, recebe 20. Então ele começa com 20 pontos, tá bom? É isso aqui que vai controlar o meu while. Por quê? Porque ele vai ficar executando, 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 enquanto o usuário tiver 20 pontos, tá bom? Existem 3 habilidades que você poderá atribuir seus pontos: inteligência, agilidade e força. Inicialmente, todas as habilidades começarão com 0. Então eu vou criar uma variável para cada habilidade. Olha só, inteligência, e vai começar com 0. Lembrando que eu não coloquei acento. Agilidade recebe 0. Forca recebe 0, que é de força. Então é isso que você precisa para começar, tá? Essas aqui vão ser as variáveis que você vai usar durante todo o programa. Você vai criar mais variáveis durante a execução, mas é isso aqui que vai controlar o seu programa todo. Por quê? Porque é isso que você vai mostrar no final do programa, tá? Ele fala aqui embaixo como é que ele quer mostrar, ó. Ele vai mostrar o nome do personagem, variável nome. Ele vai mostrar a raça do personagem, variável raça. Ele vai mostrar quantos de inteligência, variável inteligência. Vai mostrar quanto de agilidade, variável agilidade. E vai mostrar quanto de força, variável força. E pontos, Daniel? Ele não vai mostrar, não? Não agora. Mas ele vai mostrar os pontos, ó, toda hora. Ele vai mostrar para mim, ó, quantos pontos ainda restam. Então eu preciso ter essa variável de pontos para mim saber quantos pontos ainda restam, para avisar o usuário para ele saber quantos pontos restam e para ficar executando, executando, executando até acabar os pontos. Beleza? Ok. Então agora eu vou ter que... vou voltar aqui no enunciado. Depois de escolher a raça do personagem, pergunte ao usuário qual habilidade ele deseja configurar e depois quantos pontos ele deseja somar a essa habilidade. Continue perguntando até que todos os pontos tenham acabado. Então eu vou ter que ficar fazendo isso aqui, fazendo. Como que você faz para ficar executando uma mesma
uma mesma, não é uma mesma, vários comandos de um determinado número de vezes, digamos assim, tá? Você pode copiar e colar um monte de vezes, copia e cola, copia e cola. Ah, eu quero executar um negócio 10 vezes, copia e cola o código 10 vezes. Funciona? Funciona. Se eu quiser executar 100 vezes, copia e cola 100 vezes. Funciona? Funciona. Mas, nesse caso, eu não sei quantas vezes eu tenho que executar. Porque eu posso executar uma vez só, se o cara jogar 20 pontos uma vez. Eu posso executar 2 vezes, se o cara colocar 10, 10, ou 5, 15. Ou posso colocar 20 vezes, se o cara for de 1 em 1 ponto. Tá? Então eu não sei quantas vezes vai executar. Então é impossível para mim copiar e colar o código. Então eu vou ter que usar o quê? O enquanto. Um while para ficar executando o mesmo código enquanto uma condição for verdadeira. Tá? Então vamos lá. Ó. Enquanto blá blá blá, não sei o que ainda, eu vou executar o meu menu. Tá? O que é esse blá blá blá? É uma condição. Qual condição? Pensa comigo. Continue perguntando até que todos os pontos tenham acabado. Então eu vou executar isso durante quanto tempo? Enquanto o quê? Enquanto pontos for maior que zero. Ou seja, enquanto tiver ponto, eu executo. 20 é maior que zero? É. Então executa. 15 é maior que zero? É. Então pergunta de novo. 10 é maior que zero? É. Pergunta de novo. 1 é maior que zero? É. Pergunta de novo. 0 é maior que zero? Não. Então ele para. Quando ele alcançar o zero, ele para de perguntar. Tá bom? Então essa vai ser a nossa condição. Eu vou pedir para vocês começarem a fazer uma coisa. Olha só. Eu abri um while aqui, certo? Sempre que você abrir um while, eu vou pedir para você colocar um comentário, tá? Que é o hashtag. Tudo que tiver na frente do comentário ele vai ignorar, então você pode escrever o que você quiser aqui. E escreve para mim o seguinte, ó. Vamos fazer uma setinha aqui e colocar fim while. Para quê? Para mim saber que tudo que tiver aqui dentro, entre isso e isso, entre a primeira linha, que tem o while, até a terceira linha, que tem o fim while, vai ser dentro do while. Então esse código vai se repetir. Isso aqui vai facilitar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. O que ele quer agora? Pergunte ao usuário qual habilidade ele deseja configurar. Então vamos perguntar o seguinte, ó. Eu vou criar a variável habilidade agora. Eu não tenho ainda. Habilidade recebe input. Qual habilidade deseja configurar? E eu vou mostrar as 3 opções para ele. Inteligência, agilidade, força. Ó, não coube na linha toda não, mas eu vou puxando para cá, tá bom? Então, ó, habilidade recebe input, ele vai perguntar para a pessoa qual habilidade deseja configurar e vou mostrar as 3 opções que eu aceito: inteligência, agilidade e força. Aí a pessoa vai responder. Depois eu vou perguntar quantos pontos deseja somar essa habilidade? Vamos criar a variável aqui, atribuir. Olha só, eu não vou usar a variável pontos, porque eu já tenho pontos. Tá? Eu poderia usar pontos se não tivesse. Então eu vou criar uma outra variável que vai ser uma coisa diferente. Então vamos deixar bem claro aqui. Pontos é o total de pontos que você ainda tem para usar. Atribuir é quantos pontos você quer usar ali na hora. Tá?
Imagina que isso aqui, ó, é quanto dinheiro você tem na carteira. Isso aqui é o preço de um produto, tá? Então, ó, dinheiro, preço. Você tem 20 reais de dinheiro. O preço de um produto é 5 reais, tá? Então é diferente. Você vai pegar dos seus 20 reais, 5 e pagar a pessoa para comprar alguma coisa, tá bom? Bom, agora eu vou usar o int. Por quê? Porque isso vai ser um número. Até agora eu estou lendo só texto, tá, gente? Nome do personagem, texto. Raça do personagem, texto. Habilidade, inteligência, agilidade ou força, texto. Agora eu vou ler um número. Por quê? Porque o cara vai me dizer 5, 2, 10, 20, alguma coisa assim, tá? Isso é um número. Então, quando tem número, o que eu faço? Coloco um int por fora do input. Então, vamos lá. Quantos pontos deseja atribuir? Vamos fazer um teste rapidinho? Antes da gente continuar, para ver se está funcionando? Só falta uma coisinha agora. Toda vez que eu atribuir, que eu leio uma quantidade, eu tenho que tirar isso dos pontos. Igual quando você vai comprar alguma coisa. Você tem 20 reais. Ou você vai comprar alguma coisa que custa 5. Você termina a negociação, você tem quantos reais? 15. Né? Você tira 5 do seu dinheiro. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Pontos é a variável que tem o meu total de pontos. Agora ela vai receber o quê? O valor que ela tinha menos o atribuir. Ou seja, se eu tinha 20, agora eu vou ter 20 menos 5. Suponhamos que a pessoa digitou 5. Tá bom? Ah, vou fazer uma coisinha antes. Vou escrever aqui em cima. Ó. Logo depois do while, antes da habilidade. Opa, desculpa. Fiz besteira. Print. Vou dar um print aqui em cima, ó, só para mostrar quantos pontos ainda restam. Restam pontos. Vou botar um format aqui. Então ele vai mostrar para mim quantos pontos restam. Restam 10 pontos, restam 20 pontos e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Vamos executar esse programa para a gente ver se o while vai funcionar. Ó, acompanha comigo aqui embaixo. Qual é o nome do personagem? Vou chamá-lo de Bazooka. Com K, para ficar mais legal. Qual a raça do Bazooka? Anão. Restam 20 pontos. Qual habilidade deseja configurar? Inteligência. Quantos pontos deseja atribuir? Vou colocar 5, tá bom? 5. Restam 15 pontos. Deu certo, né? Tinha 20, tirei 5, tenho 15. Vamos de novo. Agora eu quero força. Olha, pergunta para mim de novo, né? Qual habilidade deseja configurar? Vou colocar força. Quantos pontos deseja atribuir? Vou colocar 10. Restam 5 pontos. Perfeito. Eu tinha 20, gastei 5 com inteligência, 15. Gastei 10 com força, 5. Demorei, né? Delay da manhã. Qual habilidade deseja configurar? Agilidade. Quantos pontos deseja atribuir? Eu tenho 5, né? Vou colocar 5. Acabou. Deu certo, ó. Processo finalizado. Perfeito. Ele parou de executar, porque agora ele tem 0 pontos. Tá? Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Mas foi só um exemplo. Um exemplo de que está funcionando, está rodando. Beleza? Então, primeira coisa, entenda esse processo. Entenda esse processo de você vai repetir essas ações até os pontos se esgotarem. Tá bom? Essa é a primeira etapa. Eu
Se fosse fazer, faria dessa forma. Inclusive eu fiz assim, né? Mas se eu fosse fazer quando eu estava aprendendo a programar, eu teria feito um loop para testar o while para ver se funciona de boa. Funcionou, acabou, parou, agora eu vou pro resto, tá bom? Agora eu vou atribuir os pontos para o lugar correto, essas coisas, tá? Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, manda no chat lá, tá, gente? Ou manda no WhatsApp também, que chega aqui para mim. Não precisa esperar eu terminar, não. Qualquer momento que você não entender alguma coisa, fala, Daniel, por que você fez isso? Eu te explico aqui, tá? Para não ter que voltar depois e tá um pouco mais complexo. Então, beleza, vamos lá. Vou tirar isso aqui e vou continuar o programa. Porque lá eu fiz só pra gente parar, né? Pra não ficar para sempre. Olha só. Vou diminuir aqui. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir esse número de pontos. Eu não coloquei em lugar nenhum, eu só tirei do pontos, né? Mas eu tenho que fazer o quê? Colocar no lugar certo. Se o cara quer mexer na inteligência, vamos colocar um ponto na inteligência. E assim por diante. Tá? Então vamos lá. Eu perguntei a habilidade, não perguntei? Então vamos fazer o seguinte. Se if habilidade for igual a, ou seja, dois iguais, inteligência. Detalhe, gente, eu estou comparando o valor da variável habilidade que a pessoa vai digitar com a palavra inteligência. Como é uma palavra, tem que botar entre aspas, tá bom? Se eu fosse comparar, por exemplo, pontos é igual a 10, eu não preciso de aspas. Porque lembra que eu falei lá naquela aula de variáveis, tem no vídeo também. Número não precisa de aspas. Texto precisa. Tá bom? E por que aqui está inteligência sem aspas e aqui está inteligência com aspas? Porque isso aqui é a palavra inteligência. Isso aqui é a variável inteligência. A variável inteligência guarda uma informação, um número. A palavra inteligência é uma palavra, um texto. Tá? É igual, por exemplo, o nome. A variável nome guarda Daniel. Tá? Só que a palavra Daniel é uma palavra. E a variável nome vai guardar uma palavra. Tá bom? Vamos lá. Se a habilidade for igual à inteligência, quem que vai receber os pontos que a pessoa quer atribuir? Inteligência, agilidade ou força? Qual dessas três habilidades tem que receber um valor aqui? Inteligência, óbvio. Por quê? Porque a habilidade do cara, que o cara escolheu, é inteligência. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Inteligência recebe atribuir. Tá bom? Então, ó, se a pessoa digitou 5 aqui, atribuir vale quanto? 5. Agora inteligência... Opa, fiz besteira, tá? Inteligência não vai receber atribuir. Inteligência vai receber inteligência mais atribuir. Porque eu até sublinhei. É para você somar, tá? Então você vai pegar o que você já tem mais o novo valor. Então vamos lá. Quanto que vale a minha inteligência? 0. Quanto que eu vou atribuir? 5. Quanto que é 0 mais 5? 5. Agora inteligência vale quanto? É a mesma coisa que tivesse aqui, ó. Inteligência vale 0. Atribuir vale quanto? 5. Quanto que é 0 mais 5? 5. Tá bom? Agora vamos supor que você vai fazer isso de novo. O inteligência já está valendo 5. Tá? Uma outra rodada. Então, sua inteligência vale 5. E o cara quer atribuir mais 3. 5 mais 3, que é o que você já tinha, mais o novo, 8. Tá bom? Então, você vai sempre receber o valor que você já tinha,
mais o novo valor. Agora a inteligência vai ter recebido um valor que o cara pediu, tá? O cara atribuiu. Agora tem que fazer o quê? Tirar os pontos. Por quê? Porque eu gastei meus pontos. Então, os pontos vai receber pontos menos o atribuir. Olha que interessante. Aqui eu estou usando mais. Aqui eu estou usando menos. Por quê? Porque eu estou pegando esse valor e colocando no inteligência. Aqui eu estou usando menos por quê? Porque eu estou pegando esse valor e estou tirando de pontos. Tá bom? Beleza. Agora vamos para a próxima habilidade. Elif, porque é uma outra condição, né? Habilidade recebe agilidade. 2 pontos. Vai ser a mesma coisa, gente. Só que agora você vai usar a habilidade agilidade. Ó, agilidade recebe o que eu já tenho de agilidade mais o atribuir. Então, agilidade recebe agilidade mais atribuir. Agora tem que tirar ponto. Pontos recebe pontos menos atribuir. Mesma coisa de cima, tá bom? Ó, vou pegar o que eu já tenho de agilidade mais o meu novo valor. Já o pontos, eu vou pegar o que eu já tinha de pontos e vou tirar o que eu gastei. Então eu vou sempre usando, gastando, usando, gastando. Por último, habilidade. Se ela for igual a força. Ué, Daniel, você botou cedilha aqui, por quê? Porque aqui é a palavra força, não é a variável força. Lembra que é diferente? Variável guarda um valor. Palavra é uma palavra, é um texto que o usuário digitou. O usuário vai digitar bonitinho, força. O mesmo caso aqui da inteligência, tá? Tinha esquecido de mencionar. Bom, então temos aqui, ó, força recebe força mais atribuir. Pontos recebe pontos menos atribuir. Ou seja, aumento meus pontos e retiro os meus pontos gastos. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, gente, no fim. While. Vou pedir para vocês colocarem um hashtag, uma setinha e falar o seguinte, ó, fim if de habilidades. Porque daí fica fácil de você saber que acabou, tá? Com o tempo você não vai precisar disso, tá? Com o tempo você vai simplesmente olhar aqui, ver que ele parou de chegar para frente. Tipo aqui, eu vou continuar o código aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui, ficar separadinho. O meu código vai continuar aqui. Com o tempo você vai bater o olho e vai entender que isso aqui não é mais parte do if. Por quê? Porque ele está alinhado com o if. Ele não está para frente, ele não está filhote do if. Eu chamo isso aqui de filhote, para você entender, ó. Tipo, esse carinha aqui é filhote desse cara, porque ele está na frente. Esse cara é filhote dele. Esse aqui é filhote dele. Esse é filhote desse, e assim por diante. Esse cara e esse cara são irmãos. Estão no mesmo nível. E esses dois caras aqui, esses três, aliás, são filhos desse while aqui também. Tá? Então, inteligência é como se fosse essa linha aqui. Ó. Essa linha ela é como se fosse filha do if ou neta do while. Com o tempo, isso vai ficar óbvio para você. Você vai ver que o negócio chegou para frente e é filho. Mas, por enquanto, se você fizer isso aqui, vai te ajudar, tá, gente? Porque você vê que ficou fechadinho, ó. Isso aqui é um bloquinho fechado. Te ajuda. Tá? Conselho de amigo. Beleza. Ok. Funciona. Só que faz o seguinte. Vamos mostrar o resultado já? Para a gente ir olhando aos poucos. Vou mostrar o resultado aqui já. Vou dar um print. Vou botar um monte de risquinho assim, ó. Só pra gente ver que acabou, fica bonito. E aí vou botar, ó, o nome, ficha do personagem. Ficha do personagem. Vou botar até 1, 2, 3, 4, 5 espaço. Fica bem bonito.
1, 2, 3, 4, 5. 1. Acabou bem bonito também não, mas... mais um daqui e um daqui. Fica bonito. Agora fica bonito, gente. Olha só. Que lindeza. Vamos lá então. Print. O nome do personagem. Eu vou colocar isso aqui, ó. E entre parênteses. Fecha. Então eu tenho abre e fecha chave, espaço, parênteses, abre e fecha chave, fecha parênteses. Vou botar um format. É só para mim usar as variáveis. Vou imprimir a variável nome, vou imprimir a variável raça. Então vai mostrar o nome e a raça do personagem. Depois vou dar outro print, um para cada habilidade, tá? Ó, agilidade, 2 pontos, espaço, agilidade. Inteligência vinha antes, né? Print, inteligência. Eu acho que não precisa disso. Vamos lá. Print, força, com vírgula, porque aqui eu... vírgula não. Com cedilha, porque aqui eu quero imprimir a palavra força. E aqui forca, porque eu quero imprimir o valor. Bom, gente, então, se tudo der certo, eu vou perguntar a habilidade, quanto eu quero gastar, vou distribuir a habilidade aqui e no final eu vou mostrar a ficha do personagem. Vamos testar? Sim. Isso foi vocês respondendo para mim. Obrigado por responder. Vamos lá. Qual o nome do seu personagem? Bazooka. Qual a raça dele? Anão. Restam 20 pontos. Qual habilidade deseja configurar? Vou fazer igual da outra vez. Inteligência. Vou colocar 5 pontos de inteligência. Restam 15 pontos. Perfeito. Teoricamente, agora a minha variável inteligência tem 5 pontos. Vai guardando aí. Agora eu quero força. 10 pontos. Restam 5 pontos. Então vamos lá. Inteligência 5, força 10. Vamos ver se está funcionando no final. Agora eu quero agilidade. Quero gastar os últimos 5 pontos que me restam. 5. Vou aumentar a tela aqui. Ó, ficha do personagem. Bazooka. Anão. Legal. Ele tem 5 de inteligência, 5 de agilidade e 10 de força. Perfeito. Funciona tranquilo. Tá? Então, essa é a parte principal do programa. Tá? Você saber que você vai pegar uma habilidade e, de acordo com a habilidade que você escolher, que pode ser essa, essa ou essa, uma variável dentre essas três, ou inteligência, ou habilidade, ou agilidade, ou força, vai receber o valor. Tá? É igual, gente, quando você vai comprar alguma coisa. Colocar cor no terminal. Colocar a fotinho do personagem usando pixel art, só caracteres, pensou que legal? Então, gente, é como se você fosse... imagina que você tem na sala de aula de vocês vários colegas, tá? E aí você tem um saco de balas, igual eu tinha no primeiro dia de aula. Saudades. Minion. E aí eu tenho lá 50 balas, que seja. Conforme vocês vão participando, eu vou dando balas para vocês, tá? Então eu tinha 50 balas, não sei. E aí alguém falou eu fiz uma pergunta. Se a pessoa respondeu correto, eu vou lá e dou uma bala, dou 2, tá? Então, eu vou escolher uma pessoa específica e vou dar 2 balas. Então o que acontece? Essa pessoa tinha 0 balas, agora ela tem 0 bala. Aquela expressão. Tinha nenhuma bala e agora ela tem 2. E eu agora tenho 48. Aquela pessoa ali acertou muito bem, então ela vai ganhar 3. Então ela não tinha nada, 0, agora ela tem 3. Aí eu tinha 48, eu tirei 3 e fiquei com 45.
e assim por diante. Eu vou tirando do meu, diminui o meu, aumento da pessoa. Só que não aumenta todo mundo, aumenta um específico. Aumenta ou esse ou aquele. Então no meu caso é a mesma coisa. Ou eu aumento inteligência, ou agilidade, ou força. Depende da situação. Tá? Isso é o principal. Se você entender isso, se você conseguir fazer isso, já tá, ó, ótimo, ótimo mesmo, tá? Se você conseguir fazer essa estrutura aqui, cara, você já tá excelente, de verdade. Se você tem alguma dificuldade nisso, normal, tá? Ainda dá para resolver. Tenta entender o que eu fiz, tá? Pergunta no chat, estuda em casa, refaça. E aí, manda mensagem no WhatsApp lá, Daniel, ó, na linha tal eu fiz aqui não deu certo. Ó, eu tentei fazer o meu aqui, fiz a modificação, deu errado. Olha pra mim, tá? Então, essa, isso aqui é o mínimo que você precisa saber hoje, tá bom? Isso aqui você tem que saber dessa forma, para você conseguir se dar bem no resto do ano. Ah, Daniel, eu não entendi, tô lascado, vou bombar? Não necessariamente. Não necessariamente, pode acontecer. Mas ainda dá tempo de aprender, tá? Tá no começo ainda, acabou de terminar o primeiro trimestre. Só que ainda falta algumas coisinhas, tá? Esse programa aqui, gente, pode dar muito pau, pode dar muito erro. Se o cara digitar inteligência sem acento, vai dar problema, porque inteligência com acento e sem acento é diferente. Se ele bota tudo minúsculo, vai dar problema. Se o cara colocar uma habilidade que não existe, vai dar problema. Se o cara colocar mais pontos do que eu tenho, vai dar problema. Então, assim, tem um monte de problema para resolver, tá? Eu não vou resolver todos. Por quê? Porque não é um programa para colocar online para todo mundo usar. Mas eu vou resolver todos que ele pediu, tá? Ele me avisou aqui, ó. Tenha cuidado para não permitir que o usuário atribua mais pontos do que tem. Por exemplo, restam apenas 3 pontos e ele deseja atribuir 5 de inteligência. Neste caso, o programa não deve permitir e avisar o usuário. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Do jeito que eu fiz aqui, eu fiz para exemplificar, obviamente. Se o cara pedir para atribuir 40 pontos, ele deixa. Ele simplesmente deixa, tá? E eu não posso deixar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui você tem que ficar esperto também, gente, ó, que eu vou fazer agora. Você, vira e mexe, vai ter que voltar no seu programa e mexer em cima dele, no meio dele, tá? Programação não é um negócio que você vai só arrumando de cima para baixo, ó, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Não é só isso, tá? Você tem que saber onde você vai colocar as coisas, tá? Então, não é porque eu terminei esse if ele funcionou, a próxima coisa que eu tenho que fazer tem que ser a seguir disso. Não. O que eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou fazer antes do if, tá? Então você tem que pensar o seguinte, ó. O que que isso faz? Esse bloco de código aqui. Ele pega o que os pontos que o cara atribuiu e coloca numa habilidade, certo? Só que antes disso, antes de colocar, eu tenho que ver se o cara tem ponto suficiente. Tá? É igual você vai fazer uma compra. Você chega na lanchonete e vai comprar uma coxinha. R$ 2. Só que você só tem R$ 1. Sabe? Aí o cara vai lá, te entrega, aí você come, aí depois você fala, ô cara, só tem R$ 1. Não vai dar certo. Então a primeira coisa que você faz é pergunta o preço, vê se você tem o dinheiro. Se você tiver, o cara vai te vender. Tá bom? Então, ó, antes de sair atribuindo habilidades, vamos perguntar se o atribuir é maior do que os pontos. Por quê? Se o atribuir for maior do que os pontos, o cara está querendo gastar mais do que tem. Né? O cara tem 5 pontos. O cara quer atribuir 10. Dá? Não dá. Então eu vou escrever na tela. Você não tem pontos o suficiente. Tá?
E aí eu tenho que fazer o seguinte, aí tem uma série de jeitos de resolver isso. Ou você dá um break para parar o while e tal, mas como eu não falei sobre break, vou fazer uma outra técnica que é tão eficaz quanto. Else, ou seja, caso contrário, vou botar um hashtag aqui, ó, como eu tinha combinado com vocês, para falar que é fim, ó, fim, if, verificação de pontos. Então, olha o que eu vou fazer agora. Para alguns que eu vou fazer aqui agora é tipo, não, tranquilo, ok, tranquilo. Para alguns é, caraca, o que você está fazendo, mano? Que bagunça é essa? Mas, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar todo esse trecho de código, tá vendo? E eu vou mover para cá, para dentro do else. Como assim, cara? O que você está fazendo? Ele não vai fazer isso aqui somente se o cara tiver pontos suficientes. Então, faz sentido ele ser filho do else. Porque o else vai ser o senão. Então, ó, se o cara quiser distribuir mais pontos do que ele tem, eu imprimo isso na tela e vou embora. Tá? Lembra que do if, do else, ele entra só em um deles? Ou ele vai entrar aqui, ou ele vai entrar aqui. Os dois ele não entra. Tá? Então ele verifica se esse cara aqui é verdade, se esse cara aqui é verdade, desculpa. Se não for, sinal que eu tenho ponto suficiente. Sinal que eu tenho, sei lá, 10 pontos, eu quero atribuir só 5. Então, nesse caso, aí sim eu vou distribuir as habilidades. Tá? Então, ó, vou até colocar um comentário aqui. Ó, não possui pontos o suficiente. Já no else, eu vou colocar um comentário seguinte, ó. Possui pontos o suficiente. Então, se ele possui pontos, entrega os pontos. Se não possui, avisa ele. Olha por que foi importante eu ter colocado esses fim if e fim if. Porque agora eu sei que isso aqui é um bloquinho de código, isso aqui é outro bloquinho, tá? Aqui, ó, eu terminei esse if. Aqui eu terminei esse if. Tá? Vamos testar agora? Mais uma vez. Só um comentário. Saudades da aula do Daniel de programação pela internet. Não sei quem é Mavtuf. Quem é você, Mavtuf? Essa diferença de ortografia é mais fácil reconhecer de várias formas ou fazer o usuário escrever de forma que você quer? É melhor, Marco Túlio, você verificar de todas as formas possíveis. A gente vai fazer daqui a pouco um diferente, tá? O ideal é você aceitar inteligência com maiúsculo, inteligência com minúsculo, inteligência com acento, sem acento. Tem um jeito. Eu já falo sobre isso, tá? Só pra gente não quebrar raciocínio aqui. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas sua pergunta foi boa, tá? Qual é o nome do seu personagem? Bazooka. Escreva acusa. Bazooka. Raça. Anão. Restam 20 pontos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz outra vez. Inteligência. 5. Beleza. Força. 10. Resta 5. Olha o que eu vou fazer agora. Agilidade. Colocar 7. Lembre-se, eu tenho 5 pontos só. Mas eu quero atribuir 7. Olha o que vai acontecer. Você não tem ponto suficiente. Olha o que ele fez. Pareceu o Galvão, né? Olha o que ele fez. Ó, você não tem ponto suficiente. Foi embora. Ele não entrou aqui. Isso aqui não aconteceu. Ele veio daqui e direto para cá. Chegou no fim do while. Voltou para o while.
e perguntou de novo, ó. Restam tantos pontos, qual habilidade deseja configurar? Olha, tá? E o mais interessante, ele não gastou os pontos a atribuir. Isso que é legal. Por quê? Porque... Deixa eu ver uma coisa aqui, não sei. Porque ele só vai tirar os pontos de pontos dentro do else. Tá? Então, se ele não vem aqui, ele não gasta. É tipo assim, ó. Você tem 5 reais na carteira. Aí você chega na loja e fala, quanto custa isso aqui? A pessoa fala, 20 reais. Você ainda vai embora com seus 10 reais. Não quer dizer que o cara falou, só ter perguntado, você já tem que entregar o dinheiro. Não tem essa. Tá bom? Vamos só terminar. Faltam 5 pontos. Então vamos lá, vou colocar agilidade, né? Que é o que falta. Vou gastar meus últimos 5. Acabou. Perfeito. Ó. Então agora ele não deixa mais o cara gastar mais pontos do que ele tem. Tá bom? Henrique, saudoso Henrique. Como você está? Em 2017 parece que faz muito tempo, né, cara? 2007 faz muito tempo, para pensar, pô. Já faz 2 anos completos. Né? 18, 19. Não é questão de matemática, gente. É porque faz 2 anos completos. 18, 19 e aí eu 20. Bom. Beleza. Eu vou responder a pergunta do Marco Túlio, que é uma coisa que eu já ia fazer, tá? De qualquer forma, não responder bem a pergunta, mas eu ia mostrar esse exemplo. A gente tem um problema aqui que o cara pode escrever inteligência, ou ele pode escrever sem um acento, ou ele pode escrever tudo minúsculo, ou ele pode escrever de várias formas diferentes. Qual que é a melhor forma de você resolver isso? Às vezes o cara ele pode estar preso em 2005 e escrever igual o Orkut. Inteligente. Não sei se algum de vocês viveu a época do Orkut. Acho que não. Vocês não nem nascido, né, cara? 2005. Mas talvez já tenha ouvido falar no Orkut. Mas o Orkut era muito normal as pessoas fazerem isso. Tá? Escreverem assim. Graças a Deus isso acabou. Aí no lugar do E você colocava um... Não. No lugar do A você colocava um 4. Era ridículo. Tá? Mas as pessoas faziam isso. No lugar do I você colocava um 1. Nossa, éramos decifradores de código. Tá? As pessoas escreviam textos assim, era horrível. Então, se... Tá certo, o 4 aqui não daria certo porque eu quero exemplificar, mas isso aqui daria certo. O Python tem uma série de bibliotecas que a gente vai começar a explorar um pouquinho mais pra frente, que são coisas que já vêm prontas. São coisinhas que você faz no dia a dia. Uma delas é converter todas as letras para maiúscula ou para minúscula. E também tirar acentos. Então o que você pode fazer? O cara pode escrever do jeito que ele quiser. Você pega a palavrinha do cara e transforma tudo para minúscula. O cara pode escrever tudo maiúsculo. Antes de você testar, você pega todas as letras e faz virar minúscula. Isso automaticamente o Python faz para você. E aí, você faz a comparação só com a minúscula. Tá? Então, se o cara escreve agilidade com A maiúsculo, não tem problema. Porque antes de comparar, eu vou fazer tudo virar minúsculo. Eu vou comparar só os minúsculos. Então eu vou ver se o cara escreveu agilidade, tudo minúsculo, bonitinho. Certo? Então essa é a melhor opção. É você converter tudo para minúscula e aí comparar só o minúsculo. Só que aqui a gente não está fazendo isso ainda. Tá? A gente não chegou lá usando bibliotecas. A gente vai usar daqui a algumas aulas. Então, por enquanto, vou fazer o seguinte. Eu vou manter o acento, vamos supor que o cara vai escrever bonitinho, certinho.
Só que eu vou dar uma outra opção. O cara ele vai poder digitar com I maiúsculo ou I minúsculo. Então eu vou usar isso aqui, ó. Or. Escrevi errado. Habilidade recebe inteligência com I minúsculo. Vou colocar isso em todos. O que é esse OR? Já explico. Agilidade, força, mesma coisa. Ó, eu vou aumentar a tela um pouquinho. Vamos focar aqui no agilidade. A habilidade pode ser igual a agilidade com A maiúsculo ou habilidade pode ser igual a agilidade com A minúsculo. Então agora eu aceito essa grafia ou essa grafia. Se o cara digitar com A maiúsculo ou A minúsculo, os dois vão funcionar. Antes não. Antes o cara era obrigado a escrever com A maiúsculo. Agora o A minúsculo já resolve. Tá? Então, eu mostrei para vocês aqui o OR. Tá? Na aula que vem eu vou falar melhor como funciona o OR e o AND. Tá bom? E o NOT também. Existem várias opções aqui. OR em inglês quer dizer ou. Mas já vou deixar vocês aqui com gostinho, só para vocês verem na prática como funciona. Então isso aqui é um ou, tipo ou da vida. Me dá um copo de água ou um copo de suco. Eu tô com sede, qualquer um dos dois vai resolver para mim. Pode ser refrigerante? Refrigerante não. Refrigerante eu não bebo refrigerante, por exemplo. Tá? Então, ou esse, qualquer um dos dois serve. Tá bom? Tem o AND também. O AND é tipo E, tem que ser isso e isso. Aqui não faz sentido o AND, então. Mas aula que vem eu explico melhor como funciona eles. Tá bom? Eu lembro, Henrique, pô, não precisa falar quem são as pessoas famosas da sua sala, não. Fernanda, o Kenis. Lembro de você, inclusive, pô. Não sou tão velho assim. Ah, agora escreve assim no Twitter? Não está me zoando, não é possível. A biblioteca é string, cara. Pode procurar lá. String. Tá quase acabando, falta só uma coisinha agora. Pra liberar vocês. Essas regras aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então. Eu gritei, né? Mas eu empolgo. Mas se tivesse na aula, eu também teria gritado. É o seguinte. Só isso aqui já funciona. Tá? Funciona de boa. Ah, tem alguns problemas aqui, tá? Por exemplo, se a pessoa escreve inteligência sem um acento, não vai funcionar. Ok. Se a pessoa escreve anão com ou sem acento, humano com H ou maiúsculo ou minúsculo, isso tudo são coisinhas que dá para arrumar, mas eu não estou preocupado com isso agora. Eu estou supondo que a pessoa vai ter boa vontade e vai escrever bonitinho, tá? Ah, mas se o usuário sacanear, se ele sacanear vai dar pau, mas não é o momento ainda de você se preocupar com o usuário querendo sacanear o programa, tá? Isso um dia vai acontecer. A gente vai se preocupar com isso, com corrigir erro, mas por enquanto não. Por enquanto basta isso aqui que tá bom. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou parar por aqui esse programa e com essa base, tá? Com esse conteúdo aqui, que agora você já tem as habilidades, você já tem a inteligência, a agilidade e a força funcionando, esse tipo de coisa, eu vou deixar essa última parte para vocês fazerem sozinhos, tá? E me enviar semana que vem. Semana que vem vai ser a nossa última aula antes das férias. Teremos férias, olha só, férias em casa, que loucura. Da outra vez não foi férias, da outra vez foi recuperação. Ah, mas eu fiquei de férias. Você ficou de férias, mas eu não. Nem o cara que tá me ouvindo também, alguns. Né? Nem você que não ficou de férias, você sabe que não ficou de férias. Você ralou mais do que às vezes
quando estava na aula, né? Fazendo esse programa difícil. Mas eu não fiquei de férias, e eu preciso de férias, tá? Gritei de novo. Tô brincando. Então a aula que vem vai ser a última aula, tá? E aí, eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês peguem esse programa aqui, do jeito que tá, pode entrar lá e... Só que eu não vou colocar o código pronto pra vocês baixarem não, tá? Eu poderia fazer isso? Poderia. Vou fazer? Não vou. Pra dar trabalho pra vocês. Não, não é pra dar trabalho, tô brincando. Trabalho você já tem bastante. É pra você aprender mesmo, tá, galera? Você vai... Tenta fazer sozinho. Primeira coisa, tenta fazer sozinho. Tenta abrir o código aqui. O código não, o enunciado. Tenta fazer. O máximo que você puder. Espera dar erro e tal. A hora que você não conseguir mais, aí você abre o meu vídeo, vê as diferenças e arruma, tá? Só que eu quero essa última parte aqui, ó, usando as regras, que eu não vou fazer hoje, eu quero que vocês façam, tá? Eu quero que aqui embaixo você veja se o cara é um anão. Se ele for um anão, ele não pode ser mais inteligente que forte. Então, se o cara colocou lá inteligência 14 e força 5, não pode. Não pode deixar. Tá? Tem que voltar e pedir para ele fazer de novo. Como vou fazer isso? Dá seus pulos aí. Beleza? Eu acho justo. É um exercício relativamente pequeno, no meio de um pronto. Tá bom? Combinado? É isso então? Então vocês vão pegar esse código, ou tenta fazer o seu, e aí vão me enviar até quinta-feira que vem. Tá? Por e-mail mesmo. Só quem ficou de recuperação, todo mundo, Saulo, todo mundo, tá? É pra geral, porque muita gente não fez esse exercício. Acho que de recuperação ninguém fez 100%, também. Eu consegui fazer até metade, mas parece que eu fui pro mais difícil. Quem que é Mayu? Me diga quem é você, Mayuri. Não consigo me lembrar. Acho, não sei se falou, né, quem é em algum momento. Bom, temos a Bia, o Breno, o Commander Root, deve ser um boot. Crazy Critical, não sei quem é, Débora, Erika, Fall Angel, que é o Guilherme, Gabi, Lemon Juices, não faço ideia quem é, Leonardo, Lurks, não sei quem é, Mavetuf, não sei quem é, Milene, Pamela, Huber Slayer, what the fuck, Saulo, Sheila. Faz favor pra mim, galera. Só de curiosidade, tá? Não tô fazendo chamada, não. Vai valer, aí esse exercício vai valer a presença dessa aula da semana passada e da próxima já, tá bom? Então faça. Mesmo se fizer errado, faz e me manda. Melhor fazer e mandar do que não mandar, tá? Todo mundo. Não é chamada não, tá? Mas escreve quem é você no chat aí pra mim, por favor. Quem tiver acesso ao chat, tá? Só fala assim, ó, seu nome na frente, tipo, João, José, Maria, Joaquina, tá? Só pra mim ir conhecendo o nick de vocês. Eu não acho que quem usa nick é uma pessoa do mal, tá? Você tem que ter orgulho do nome, essas coisas aí. Mas tem que ter orgulho do nome. Pode, se quiser também. Se não quiser também, você que sabe. Ter orgulho de quem você é, isso que importa, não do seu nome. Mas só pra gente... Só de curiosidade mesmo, pra quando vocês falarem aqui eu saber quem é, tá? Vou dar sermão não de quem usa apelido na internet. Inclusive sou contra, tá? Quem dá sermão. A internet é a internet, cara. Ah, mas eu tô no ambiente institucional. Eu tô no Twitch, né? Não é bem um ambiente institucional, mas tá funcionando. Então vamos lá. Milene, Bianca, Débora, Guilherme, Érica, Vitória Régia, Valdir, Pamela, Marco Túlio, Leonardo, Paulo Henrique, Breno, Eric. Eu falei Henrique, né? É Eric. Eu sei, eu falei errado porque eu tô no meio da aula. Mas eu sei que é Eric. Ajudou a gente lá na Comic F, na saudosa Comic F, né, Eric?
Farpou. O Wondercrafts. Quem é você? Saudades, como que é? Quem é o Wondercrafts? Saudades de F. É verdade. Vitória Regia é um nome muito bonito, Vitória. Soa bem. É claro, né? A planta vem com esse nome, é legal. Mas eu digo assim, é legal esse nome. Paulo. Você tinha falado já, Paulo? Tinha. Eu que não vi, foi mal. Não vi aí. Então é isso, galera. Nossa, isso foi muito streamer. Então é isso, galera. Então é isso, pessoal. Então é isso, queridos alunos. Por hoje é só, tá? Qual a sensação de ter um ano letivo completo no campus? Detalhe que o Eric não, tá? Mas algumas pessoas da sala do Eric, você poderia perguntar pra eles qual é a sensação de passar 4 anos no ensino médio no EF. Tô brincando, mas poucas pessoas aprovaram, acho, a sala dele. Mas o Eric não, o Eric era bom. Todos eram bons. Alguns têm uma dificuldade, normal. Não quer dizer que o cara não é bom por causa disso. Enfim. Bom, voltando aqui, galera. Então entenderam o que é pra fazer? Tá? Vou deixar... Eu não vou editar esse vídeo, não. Tá? Vou deixar as coisas que tá aqui. Então eu vou colocar esse vídeo inteiro. Caçem lá as partes que vocês precisarem. Porque se editar demora muito. Demora a postar. Eu vou já enviar pro YouTube. O dia que tá aqui, eu já vou enviar. Então vocês vão poder, hoje à tarde, quem quiser. Se vocês estão ansiosos para isso, mas enfim. Então é isso, tá? Alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que vai surgir dúvidas, talvez durante a resolução. Mas alguma dúvida com relação ao exercício? Tipo assim, o que eu fiz aqui agora? Daniel, não entendi tal linha, não entendi tal parte. Só pra gente matar aqui, pra vocês irem embora felizes? Nossa, que perfeito. Imagina passar 4 anos lá. Só depende de você, Vitória. Só depende de você. Passar 4 anos em F. Pode passar até mais. Não recomendo. Recomendo você fazer os 3 e ir embora, mas voltar a fazer um superior. Alguma dúvida? Eu vou dar 1 minuto para dúvidas. Não que você só tenha 1 minuto. Mas se ninguém falar nada, estão liberados. No momento, nenhuma dúvida. Mas na hora que eu for fazer, vai surgir muitas. Eu tenho certeza, Bianca. Certeza. É, é sempre assim. Sempre, entende melhor quando você vê alguém fazendo. É igual eu quando eu assisto esporte e parece fácil. Aí quando eu vou chutar uma bola, eu caio no chão. Tô brincando. Mas é verdade, eu caio. Não tem dúvidas. Foi muito bom, ainda mais com o Daniel de professor. Para. Quando eu fui fazer, tive muitas dúvidas. Agora entendi. O negócio é isso, gente. É organizar as ideias, tá? Com o tempo vocês vão organizar as ideias e vai ficar bom. Bom, pessoal, então eu vou liberar vocês, tá? Bom almoço, boa tarde pra vocês, bom final de semana, boa semana, última semaninha de aula, né? Preparar aquele trabalho gigante para as férias de vocês. Tô brincando, falei pra vocês que não sou a favor disso. Então é isso. Eu vou correr ali que eu tenho que lavar a minha louça, senão eu não tenho almoço. Não tenho um prato limpo. É a vida. Enfim, galera, então tchau. Beijos para vocês, abraços, tudo de bom. Até a próxima. Qualquer coisa me chamem lá no Zap. Vou postar o vídeo daqui a pouquinho, tá? Vou enviar agora, demora. A internet é lenta, depois demora umas 2 horas para upload, mas de tarde vai estar lá provavelmente. Então tchau, pessoal. Beijo na alma.